Qual é o valor da sua vitória? Cada vitória, cada conquista, ela tem um valor para a gente chegar. Quando a gente via as vitórias do Ayrton Senna, a gente falava, puxa, mas o Ayrton Senna que... E aí quando você vai conversar com a pessoa, ele falava assim, quando chovia eu vinha em Interlagos e dirigia, fazia. Foram muitos momentos difíceis e tal, e contando ali a sua trajetória, né? E todos, até artistas, né? Os que cantam, os que são aí, eu comecei assim, quando a Marília Mendonça morreu, o pessoal contando a história dela, que o pessoal falou, com essa voz você não vai em lugar nenhum, né? Com esse tipo, né? E eu também não conhecia muito as músicas da Marília Mendonça, depois, quando ela morreu, começou a tocar bastante, né? E eu comecei a perceber, mesmo sendo aquelas músicas de sofrência, aquelas músicas, né, tortuosas, né? Sendo aquelas músicas, às vezes, falando de situações vividas por uma mulher que é desprezada, mas a gente, como músico, como as pessoas assim que a gente aqui que prega a palavra, a gente começa a ver as colocações das palavras, a música sendo contada através de uma história. Então, a inteligência, a sabedoria, como algumas pessoas, como o Renato Russo também, as qualidades. A gente vê no mundo gospel também algumas pessoas que fazem os louvores assim, parece que ele tira da Bíblia e introduz, então, aquela sabedoria, aquele dom de Deus na vida das pessoas para fazer uma arte. Né, para fazer, não é aquela arte que seu filho faz, né, teu neto faz, mas aquela arte que você fala, caramba, a pessoa tem uma qualidade. E eu falei hoje de manhã aqui sobre Davi. Davi recebeu uma unção, Davi recebeu a bênção, foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Mas se você ler a história, você vai ver que não foi fácil ele chegar. Ele não foi do dia, depois que recebeu a unção, chegar e falar assim, pronto, amanhã já vou assumir o... Então ele pagou um preço para chegar lá, não é assim? E na vida, em 2022, a gente vai ter que pagar muito preço para a gente chegar onde a gente quer, para a gente conquistar as coisas. Então eu ministrei sobre isso. E agora eu quero falar sobre a artimanha do inimigo para afrontar as nossas vitórias e a nossa conquista. Eu quero falar aqui sobre um povo que estava acampado em Jerusalém, um povo que estava habitando em Jerusalém. Todos nós ouvimos falar sobre Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade de Deus, aonde Jesus passou com a cruz do Calvário. É uma cidade que é visitada hoje por muitas pessoas e a cidade onde ela representa o lugar da adoração e do povo de Deus servir ao Senhor. Então, Jerusalém representa a igreja, representa o lugar de adoração. Jerusalém tem muitas coisas que a Jerusalém nos mostra e nos ensina muita coisa, tá? E a gente vê que Jerusalém, olhando para aquela cidade ali, antes de ser Jerusalém, ela foi destruída várias vezes, ela foi reconstruída várias vezes, ela travou bastante batalhas, e assim é na nossa vida, meu querido. Muitas vezes o inimigo coloca para baixo, muitas vezes a gente é guerreado, muitas vezes a gente sofre alguma derrota, mas o nome do Senhor, você tem a marca da vitória e da promessa na tua vida, e todas as vezes que o inimigo vier contra a tua vida, haverá um Deus para trazer livramento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu sonho, sobre as tuas realizações, no nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler aqui um momento e depois eu quero decorrer a história, tá bom? Então, nesse momento aqui da história, um povo chamado Jebuseus, eles estavam cuidando e estavam reinando na cidade de Jerusalém. E a Jerusalém era uma cidade muito fortificada, protegida, e era muito, assim... Os reis olhavam para ela e ela era um sinônimo de conquista. E Davi sabia que ali tinha algo especial de Deus para aquele lugar. E Davi falou, eu vou conquistar aquela cidade. Mas era impossível. Fala para a pessoa que está falando, era impossível conquistar. Era impossível. Tanto que nós vamos ler aqui, eu estou explicando já para você não boiar na hora que a gente for ler, tá? Porque os jebuseus falaram assim, ó Davi... Se você realmente quer conquistar a cidade, nós vamos colocar cegos e paralíticos lá e aleijados para lutar contra vocês. Olha só que afronta do inimigo, hein? Nós vamos colocar cego e aleijado. Eu lembro, eu estava estudando essa palavra, eu lembrei. Fui lá atrás, da minha infância, e quando a pessoa era boa de briga, a pessoa falava para o outro assim, ó, eu vou brigar com você só com a minha mão ruim, eu vou brigar com você só com uma mão. Eu amarro a minha mão aqui, você pode vir que eu vou pegar você. Já aconteceu isso? A pessoa vinha e afrontava a gente só com uma mão. E ele falou assim, essa mão esquerda é a pior minha.
mas eu vou lutar com você só com uma mão só, para dizer que eu sou forte. E aqui, os jebuseus falaram assim, nós vamos colocar lá na retaguarda cegos e aleijados contra você, Davi. É impossível vocês entrarem aqui. Glória a Deus. E eu falo para vocês, meus queridos, o inimigo também tem nos afrontado de uma coisa, várias maneiras. É impossível isso da tua vida. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? E eu estou sentindo algo grandioso de Deus para 2022 nesta igreja. Estou sentindo Deus enviando manada, sentindo Deus levantando pessoas aqui com poder e autoridade. Deus vai levantar pessoas com poder e autoridade. Nós vamos entrar nos hospitais, nós vamos ir nas praças públicas, nós vamos fazer trabalhos evangelísticos. Deus há de levantar você com força e autoridade. O nosso projeto de vida vai mostrar isso para nós, irmãos. Vou deixar os pastores livres para trazerem as palavras, mas eu tenho a certeza, eu e você, nós vamos ouvir coisas que Deus vai preparar para cada um de nós. Amém? Então vamos ler o texto? 2 Samuel 5, versículo 6 diz assim: E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi dizendo assim: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrarás, Davi, aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi, porque Davi disse aquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, ao chegar ao canal dos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego e nem coxo entrará nesta casa. Glória a Deus. Daqui a pouco você vai entender o que significa essa palavra, né? Talvez você ficou meio assustado, pastor. Davi estava, né, expelindo, tirando cegos e coxos e aleijados. Já vou explicar essa palavra reveladora ao teu coração. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, que a mão do Senhor possa trazer a revelação desta palavra nesta noite. Que possamos sair daqui cheios do teu poder, como o Senhor já começou no louvor. E eu tenho a certeza que o final dessa reunião será gloriosa. Porque o Senhor vai nos dar ferramentas, o Senhor vai abrir a nossa visão, o Senhor vai nos dar estratégia e vamos sair daqui edificados e abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero voltar lá atrás no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, havia um homem chamado rei de Salém, chamado Melquisedeque. Então, meu querido, esse Melquisedeque, muitas pessoas falavam assim, mas ele era rei da onde? Aí as pessoas falam assim, ele era o rei de Salém. Salém era o antigo nome, talvez o primeiro nome de Jerusalém. Então esse Melquisedeque era tanto rei como sacerdote. E ele vinha ali abençoar e receber a oferta e o dízimo de Abraão. Quem fica muitas vezes pregando contra dízimo, falando, não, mas agora é diferente e tal, está amarrado no nome de Jesus. Lá atrás, a Bíblia já estava falando sobre semeadura. Lá atrás, Deus já estava ordenando que o dízimo é importante na vida do homem. Não tem nada a ver com a palavra que eu vou falar, mas é um ensinamento ao teu coração, ao meu coração. Dízimo é sinônimo de você entregar a Deus aquilo que Deus está te dando. Você consagrar uma parte, você pegar a mesma coisa de você fazer um bolo, e ninguém come um bolo sozinho, a gente reparte. E o que é você pegar um pedaço e dar para um vizinho que às vezes está ali, que sempre te abençoa. E assim a gente faz quando nós recebemos, nós cuidamos da casa de Deus, para que Deus possa cuidar também da minha casa. E isso tem se perdido, e isso tem sido virado uma brincadeira, tem virado uma coisa de, né, que as pessoas falam assim, vai lá dar dízimo para o pastor, vai lá encher o pastor de riqueza. Que querido, nada foge dos olhos do Senhor, porque você não está consagrando na mão de um homem, você está consagrando na mão de Deus. Por isso, meu querido, não coloque, não permita que o inimigo zombe e tire esta vitória das tuas mãos e da tua vida. Se você não é dizimista, seja um dizimista em 2022, seja um dizimista ainda esse mês. E você vai ver e você vai colher. Mas antes de ser dizimista, não fique olhando o dízimo como uma resposta para solucionar todos os teus problemas, viu? Dízimo não é solução.
Dízimo não é para você ficar assim, Senhor, entreguei o dízimo, que hora que é o meu milagre? Senhor, entreguei o dízimo, que hora que o Senhor vai me dar um jet ski? Senhor, entreguei o dízimo. Dízimo é gratidão e reconhecimento a Deus. Não se negocia com Deus, porque a hora e a vontade e a bênção vai chegar na hora certa e no tempo de Deus, não no nosso. Muitas vezes você vai dar o dízimo e não vai acontecer nada. Você vai dar o dízimo e não vai acontecer nada no segundo mês. No terceiro mês não vai acontecer nada. No quarto mês não vai acontecer nada. E ainda vai acontecer coisas ruins ainda às vezes. Porque o inimigo vai tentar de alguma maneira colocar cegos e coxos no teu caminho. Cego, guarda isso, é uma pessoa sem visão. Cego é aquele que não tem visão para nada. E coxo é aquele que tem dificuldade de caminhar. E às vezes o inimigo coloca situações assim para que a gente não perca a visão e para que a gente não caminhe e que a gente não prospere. Tem muita gente, tem muito crente que esse ano ficou paralisado, não teve visão e ficou paralisado. Teve gente que não está ocupando essas cadeiras aqui porque perdeu a visão do reino. Teve gente que não está ocupando essa cadeira aqui porque ficou paralisado diante de uma dificuldade, diante de um problema. Mas quando nós olhamos para Davi, em nenhum momento Davi perdeu a visão, em nenhum momento ele ficou paralisado no meio do caminho, mas ele declarou: no nome do Senhor dos Exércitos nós vamos conquistar essa terra. Glória a Deus. Pensa num homem que tinha visão. Oh, aleluia. Pensa num homem que tinha visão. Com 17 anos Davi já fazia coisas e prodígios e milagres, né? Que até mesmo os seus irmãos ficavam assustados. Porque quando ele chegou diante de Saul, Saul falou assim: como que você vai ganhar desse gigante chamado Golias aí? E ele falou: eu já derrotei um leão, já derrotei um urso com essa idade que eu tenho aqui. E eu posso conquistar e eu posso vencer. Tanto que quando Davi, queridos, havia uma rivalidade naquela época, né? Quando a gente fala de rivalidade Brasil e Argentina, Palmeiras e Corinthians, havia uma rivalidade naquela época dos filisteus e Israel. Os filisteus queriam de todo jeito a bênção que Israel tinha. Os filisteus chegaram a levar a arca da aliança para o tabernáculo do Deus deles. E a Bíblia fala que o Deus Dagon amanhecia prostrado diante da arca. Eles iam lá, erguiam o Dagon, falando: acho que deu um vento, acho que alguma coisa aconteceu. No outro dia lá, Deus Dagon estava caído, prostrado diante da arca. No terceiro dia de novo, até que eles entenderam que o poder não estava em Dagon, que o poder estava na arca da aliança, o poder de Deus. E o que os filisteus tiveram que fazer? Tiveram que devolver a arca da aliança. E eles tiveram muita rixa, muita briga, muita guerra. E nessa época aqui, os filisteus estavam apoiando os jebuseus. Jebuseus havia conquistado, lembra? De Melquisedeque, que eu falei aqui, que ele era o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Tanto que foi passando, que os filisteus começaram a conquistar. E nessa época aqui, os jebuseus eram protegidos pelos filisteus, o inimigo número 1 do povo de Deus. E aqui Golias deitava e rolava, porque Golias era um guerreiro dos filisteus. Até que se levanta Davi, irmãos. Davi, cheio do poder de Deus. Golias ficou 40 dias afrontando o povo de Deus. 40 dias afrontando o exército. Tem homem aí, tem homem aí. Até que se levanta um menino lá, usado com a bênção de Deus e declarando palavras de vitória. Porque ele disse assim: olha, Golias falou assim: você vem com paus contra mim, você vem com criança, estilingue contra mim. E Davi falou assim: eu vou sim, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, Golias. Você é um incircunciso, você não tem a marca da vitória. Olha só, irmãos, como muitas vezes nos falta ousadia no mundo espiritual. E o que eu quero falar nessa noite é conquistando a tua vitória no mundo espiritual antes dela acontecer na tua vida. Quando o pastor Nilson ensina aqui os pais orarem pelos seus filhos, ele já está conquistando a vitória antes dela acontecer, declarando palavras de bênção e de vitória sobre as crianças. Pastor Nilson ora aqui, ele já ora orando, falando assim: abençoa a faculdade, abençoa o casamento dessas crianças. Talvez quem está olhando falando assim: pastor, minha filha tem 5 anos, o senhor já está falando de casamento? Ele já está preparando o caminho, visão de Deus, bênção de Deus. E assim Davi já estava preparando o caminho, porque ele já tinha recebido a unção. E você já recebeu a unção, irmãos. O que você tem feito no mundo espiritual
tem reclamado, murmurado, mas está na hora, nesta noite Deus está falando, está na hora de você tomar uma posição no mundo espiritual e começar a avançar, e começar a vencer, e fazer com que cegos saiam da tua vida, e coxos também saiam da tua vida. Esse ano será um ano em que você vai caminhar, meu querido, no nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só como o mundo espiritual ele tem muita coisa. Meu amigo, eu fui visitar 2 semanas atrás, ele passou pelo Covid, e ele ficou muito assim emotivo. Quando eu cheguei lá para visitar, ele chorou muito, chorou bastante. Ai, que alegria de ver vocês aqui. Eu achei que quando me falaram que quando iam me entubar, eu falei assim, eu orei, eu pedi perdão, porque eu sabia que eu não voltava mais, eu não ia voltar mais. Mas eu queria voltar. E eu falei, se o Senhor me der uma oportunidade para voltar, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou mudar minhas atitudes, eu vou mudar muita coisa na minha vida. E ali ele travou uma batalha, porque quando eles se entubam, eles colocam uma medicação muito forte, a pessoa fica variando, a pessoa fica falando coisas que não sabe, quando ele vai voltar, principalmente quando volta da intubação. E ele começou a descrever alguns cavalos, algumas coisas. Ele disse que tinha um guerreiro que vinha na direção dele num cavalo, nas cores de um cavalo, e que travava a batalha com uma pessoa que estava ali no quarto, tentando de alguma maneira alcançar ele. E aí, a família dele começou a rir, né? Ah, você estava mais doidão, você estava malucão, por isso você viu todas essas coisas, você estava sonhando, você estava voltando. E aí, conforme ele descreveu o cavalo, eu fui olhar no livro de Apocalipse, e ele nunca tinha lido, ele não sabia. Eu mostrei lá as cores do cavalo do anjo Miguel, né? As cores do anjo do Senhor que saía para a batalha, eram as cores que ele viu, e ele descreveu naquele sonho que ele tinha, que ele teve. Então, meu querido, eu pude naquele momento dizer para ele, eu falei assim, cara, naquele momento você estava meio fora de si, que você estava meio fora, você estava meio longe. A Bíblia fala que um cego foi curado pelo Senhor e o Senhor tocou nele. Você acha que... Eu já ouvi pastores falando e eu acredito nesse sentido, que Jesus quando tocou nele, Jesus fala assim, o que você está enxergando? E ele falou, estou enxergando árvores como homem. Ele nunca tinha enxergado árvore, nunca, e principalmente homem. E ele falou, estou enxergando árvores como homem. Aí o Senhor toca nele de novo. Sabe por quê? Porque naquele momento o Senhor, ele estava, o Senhor, como que eu posso dizer assim? O Senhor, ele colocou além da visão naquele homem. Aquele homem estava enxergando o mundo espiritual. Porque eu e você somos considerados como árvores frutíferas. Aquele homem estava enxergando o mundo espiritual. Eu estou enxergando o homem como árvores. O Senhor, Pai, errei, dei visão demais. O Senhor toca nele. E agora? Agora estou vendo claramente. Então beleza. O Senhor falou, pô, exagerei no negócio aqui. E ali, quando ele estava descrevendo isso, eu falei assim, aí que ele ficou mais ainda, né? Verdade, nossa, é isso mesmo, é isso aqui, desse jeito, dessa cor, dessa maneira. Eu vi o anjo caminhando, cavalgando e guerreando e travando batalhas nos hospitais, no hospital onde ele estava. E ele falou ali para mim, era um grande, o hospital é um grande campo de batalha. Porque o inimigo quer ceifar, o inimigo quer levar, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes olhei para aquelas pessoas que vão na frente do hospital, muitas vezes aquelas pessoas que vão assim diante e começam a orar do lado de fora, e eu fiquei falando assim, será que tem? Será que pode mudar alguma coisa lá dentro? Eu já pensei isso. E agora, meu querido, eu entendo que o poder de uma oração, quando eu questionei isso, e logo já tirei da minha mente, porque eu falei assim, o poder da oração é muito maior do que eu e você imaginamos. Quando alguém vai na frente do hospital sozinho e dobra o joelho e começa a interceder, nunca ria, nunca ache um absurdo. E se Deus colocar isso no teu coração, faça, porque naquele momento você está ajudando a travar as batalhas espirituais dentro daquele lugar. Ei, aleluia! E aqui, meu querido, quando Davi conquista a vitória e corta a cabeça do gigante Golias, alguns historiadores, principalmente Joséfo, um dos historiadores que contam algumas histórias, eu gosto de ler algumas coisas. Ele diz que Davi pegou a cabeça do gigante de Golias e foi lá na frente dos jebuseus e disse aqui, olha aqui, o que vocês tinham de autoridade, hoje caiu por terra. E o próximo será vocês, hein? Você já imaginou, meu querido?
Os jebuseus lá naquela fortaleza dizendo assim: ah, vá dormir com os cachorros. Quem é você aí? Tá na fralda ainda. Os jebuseus ficaram: hã? Que você vai vir nos afrontar, rapaz? E aí a Bíblia fala que conta as histórias, o filho de Davi levanta contra ele, tanta luta, tanta prova. Davi tem que fugir para uma caverna, onde só tinha nego bandido, só tinha nego perdido. Ele se refugia na caverna de Adulão, e Deus ali preparando todas as coisas. Embora ele estivesse fugindo naquele momento, mas nada foge do controle da mão do Senhor. Aleluia, dá uma linda salva de palmas, meu querido. Nada foge da mão do Senhor. Quando Davi achava que estava fugindo, Deus estava preparando pessoas capacitadas para lutar do lado dele. Quando você achar que você está caindo, Deus está colocando pessoas para te levantar. Quando você achar que as portas todas elas estão sendo fechadas para você, Deus está abrindo mais 10 ali para você passar. Se o inimigo vem por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos. Porque não é o inimigo não é o diabo que coordena a tua vida, mas a tua vida é a mão do Senhor que dirige. Glória a Deus, é Deus por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluia! Isso é palavra, irmãos, é poder de palavra sendo liberada para a nossa vida. Para a gente afrontar esses capetas, afrontar esses coxo e cego do nosso caminho, irmãos. E aí, meu querido, depois que Davi passou por toda essa situação, Davi precisava, e foram lá, ungiram Davi, consagraram: ó, Davi, agora você vai ser o rei mesmo de Israel, agora você está realmente empossado. Só que Davi falou assim: ainda falta uma coisa, falta Jerusalém ser conquistada. Eu preciso de uma casa para que eu possa ser rei. E lá estavam os jebuseus, dominando, morando de favor, ocupando o lugar que era dos filhos de Deus. E às vezes o inimigo está ocupando o nosso lugar. Tem pessoas sem Deus ocupando o nosso lugar. Tem pessoas que são pessoas do coração duro, malignas, estão ocupando o meu e o seu lugar, ocupando a minha vitória e a tua vitória. Mas por isso Deus está dizendo assim: levanta de manhã e começa a pronunciar palavras de vitória. Levanta de manhã e começa a levar a cabeça do gigante e apresentar: olha aqui, diabo e demônio, o Senhor está entregando você nas minhas mãos, e como diz a tua palavra, e você estará embaixo dos pés da igreja. E é no nome do Senhor que eu determino isso para minha casa, para minha vida, para minha família. Comece a determinar assim, irmãos. Não tenha medo de orar assim, não. Tem gente que tem medo. Tem gente que vai orar com figas. Ah, diabo, vamos fazer uma aliança. Não se faz aliança com o derrotado. Você é vencedor. Você é vencedor. E você vai vencer. Aleluia. E a Bíblia fala que Davi então convoca os homens, e aí o rei dos jebuseus manda um recado para Davi: Davi, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar cegos e coxos, e vou ficar lá, vou colocar eles na retaguarda para proteger a muralha, tá bom? Se você conseguir alcançar, beleza. Ele esnobou. E aí Davi vai, procura Joséfo fala que Davi, ele conseguiu como que eu posso dizer? Não é um mapa, mas quando você faz a casa, o que você tem? A escritura e tem a planta. E lá tinha um rio subterrâneo que entrava em Jerusalém. E Davi, é pelo rio subterrâneo que a gente vai entrar. E aí, queridos, Davi ainda disse para os homens, e disse assim: quem conseguir chegar, o primeiro que conseguir entrar lá entre os jebuseus, vai ser o Senhor, vai ser o chefe da guarda, o general, meu general vai ser. Já colocando pressão nos homens, já colocando, falou: olha, quem conquistar vai receber uma recompensa. Não é?
E quando você vai para a batalha, eu estava assistindo assim, tem hora que a gente fica assistindo algumas coisas, algumas entrevistas, né? E eu assisti uma entrevista de um jogador que estava falando assim, eles foram jogar contra o time da Europa, né? E o jogador estava falando assim, e eles olhavam para nós como se a gente fosse, brasileiro, né? Isso aí tem condições nenhuma de enfrentar a gente. Até o salário nosso é maior do que os deles. E ele falou que quando ele viu aquele olhar de afronta, né, de ficar esnobando, de tirando sarro, os olhares, ele falou assim, os olhares deles eram olhares de riso, de zombaria. E aí ele falou que chamou o capitão e falou, olha o que está acontecendo, dá uma olhada lá. E aí o capitão do time saiu batendo nas costas de jogador por jogador, dizendo assim, eles estão zombando de nós, mas eles vão conhecer, porque nós vamos dar o sangue hoje aqui. Nós vamos jogar, e bateu, e animou o povo. Assim Davi fez, e falou, olha, lembre do que Deus já fez conosco. Lembre do que o Senhor é por nós. Lembre do que Deus separou. Lembre que vocês estavam na caverna de Adulão, e vocês estavam lá abandonados. Olha onde Deus colocou vocês aqui, e nós vamos entrar, e nós vamos conquistar. E assim, meu querido, bata no teu peito todos os dias e declare na tua vida, eu sou mais do que vencedor. Se eu cheguei até aqui, é porque Deus tem propósito. Se eu cheguei até aqui, é porque Deus vai me dar estratégia. Se eu cheguei até aqui, é porque o milagre vai acontecer. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aplaude e fala em línguas estranhas. Aplaude e fala em línguas estranhas. Comece a aplaudir e vai falando em línguas estranhas. Da glória, aleluia, aleluia, aleluia. Enche esse lugar de louvor. Aleluia, mais forte, glorifica, glorifica, glorifica. Deus está trabalhando. Há anjos subindo e descendo desse lugar. Santo é o nome do Senhor, oh aleluia. Você está sentindo, meu querido? Olha o que 2022 está sendo preparado para a minha vida e para a tua vida. Oh glória a Deus, aleluia. Oh Senhor maravilhoso. É assim, como o pastor Nilson disse, tem palavras que a gente estuda a semana inteira. E tem palavras que vêm em 5 minutos. Eu saí daqui e essa palavra veio no meu coração, Jebuseus. Jebuseus. Falei, Senhor, Jebuseus. Aí fui lá no Google pesquisar e passei um período agora da tarde estudando sobre esses camaradas aqui. Queridos, e sabe o que o Senhor me mostrou? O Senhor me mostrou que às vezes o inimigo acampa a nossa vitória. Ele senta e fica dentro da nossa vitória acampando, usufruindo, porque a gente fica intimidado e a gente recua sempre. O Senhor está dizendo, não é para você recuar mais. Chegou o tempo da tua vitória. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia fala que Davi entra por aquele lugar, por aquele vale, por aquele duto de água que havia em Jerusalém. Eles entraram ali. E quando eles saíram lá dentro, os homens de Davi abriram o portão principal. E o exército entrou. E Davi falou assim, não haverá cegos e não haverá coxos que impeçam a nossa vitória. Glória a Deus. Nessa noite diga assim, não haverá coxos e não haverá cegos que impeçam a minha vitória. Sabe o que significa? Eu já falei aqui o que significa coxo e cego. Não é pessoas com deficiência, mas são pessoas que entram no nosso caminho só para atrapalhar. Não vai conseguir, não vai dar certo, não tem jeito, não tem condições. É o paralítico, não quer deixar você entrar, não quer deixar você andar. Melhor a gente ficar aqui, do lado de fora, olhando a vitória dos outros. O cego é aquele assim, mas é impossível isso acontecer na tua vida. Você tem mais de 50 anos. Você não vai conseguir. Impedindo a tua visão. E a Bíblia fala que aquele lugar que era Salém. Salém significava lugar de paz. Jebuseus foi lá e colocou Jebu. Até o nome eles mudaram. Mas quando Davi conquistou,
Davi mudou aquele lugar e colocou o nome de Jerusalém. Ela foi chamada de cidade de Davi e ela foi chamada cidade da paz. Glória a Deus. Você vai mudar o nome de muitos lugares por causa da tua presença. Você vai mudar muitas empresas, você vai mudar muitas situações por causa da tua presença naquele lugar. Por causa de você ali, Deus vai mudar a história da empresa, Deus vai mudar a história do teu chefe, Deus vai mudar a história daquele lugar, Deus vai mudar a história da tua família, Deus vai mudar a história do teu filho, Deus vai mudar a história do teu pai, Deus vai mudar a história da tua mãe, Deus vai mudar a história do teu esposo, Deus vai mudar a história do teu neto, Deus vai mudar a história da tua vida, porque você está pisando naquele lugar. E sabe por que Deus revela? Deus disse assim: aonde colocares as plantas dos seus pés, eu lhe darei. Aleluia! Toma posse desta palavra. Oh, glória seja o nome do Senhor. Por isso, meu querido, eu termino esta palavra nesta noite. Guarde esta palavra, estude mais um pouquinho lá na tua casa, vai verificar, vai analisar. Mas o que Deus manda dizer nesta noite é: não dê atenção a coxos e não dê atenção a cegos, porque a tua vitória está além do que essas pessoas estão querendo dizer e declarar sobre a tua vida. Que você não tem valor, que você não tem valor nenhum, que você não vai conquistar, que você não vai avançar, que teu filho vai morrer nas drogas, que a tua família, que você é um perdedor, que você é isso, que você é aquilo, que você vai ter que abortar o teu sonho, que você vai ter que desistir daquilo que um dia Deus colocou no teu coração. E Deus está dizendo assim: eu já coloquei e já preparei a tua vitória, já está no nome de Jesus. Expulsa esses jebuseus da tua vida no nome de Jesus. Coloca eles para fora. E como eu coloco, pastor? Com a tua palavra de oração, eu determino agora. Eu determino a vitória. Como aqueles que vão solitário orar diante do hospital, que as pessoas passam e riem deles. Como aqueles que vão lá do regional e ficam lá: Senhor, cura esses enfermos. E as pessoas rindo falam: o que eu vou fazer? Mas ali está sendo travado. Meu querido, Salmo 91 diz assim: dará ordem aos anjos ao teu respeito. Por isso, meu querido, quando você estiver orando, você está liberando anjos ao teu favor. Liberando anjos, liberando anjos, liberando anjos, liberando anjos, liberando anjos. Anjos, começa a tirar esses jebuseus da minha vida. Começa a tirar essas pessoas que estão manipulando contra mim. Começa a tirar essa situação. Muda esse cativeiro, porque Jerusalém será conquistada no nome de Jesus. Glória a Deus. Até os dias de hoje as pessoas vão lá conhecer a cidade de Davi. E as pessoas vão conhecer as bênçãos que você conquistou.